Olha, não foi fácil fazer esse roteiro. Depois de 11 anos de canal, sempre evitando trazer aquilo que eu não gosto, muita gente acaba me criticando porque eu tô sempre elogiando, sempre gostando de tudo que eu assisto, né? Isso acontece porque sempre que eu assisto um filme que eu não gosto, ou uma série que eu não gosto, eu simplesmente não trago crítica, resenha, nenhuma matéria pro canal. Ultimamente tenho repensado sobre isso, se era a coisa certa a se fazer, e parece que não. Eu deveria expor a minha opinião, mesmo negativa. Porém, o caso de Stranger Things é um pouco complicado, já que ela é uma série boa, sempre foi. Uma série incrível que marcou uma geração, criou personagens icônicos, misturou terror, ficção científica e drama adolescente como poucas produções conseguiram. E ainda tem a tal da nostalgia que bate muito forte aqui. E sim, galera, o final da quinta temporada foi bonito, emocional e muito simbólico. Mas existe um problema muito grande aqui. Uma grande lacuna, na verdade, já que final bonito não apaga erros graves de roteiro. Toda essa emoção que sentimos no final não justifica tanta incoerência. E nostalgia não pode servir de pano quente para tudo. E hoje nós vamos falar sem fanatismo, sem hate gratuito, mas também sem passar pano, porque a última temporada de Stranger Things tem furos sérios de roteiro, decisões questionáveis, personagens esquecidos e uma batalha final que não faz jus ao que a série prometeu. Então respira fundo, porque agora a gente vai descer a lenha em tudo isso. Vamos começar dizendo que Stranger Things esqueceu as próprias regras. Uma das maiores forças da série sempre foi criar regras claras para o mundo invertido. Mas na quinta temporada, essas regras simplesmente evaporaram. Will descobre seus poderes, sente as criaturas, mas não sofre consequências físicas. A ligação mental com a mente coletiva aparece e desaparece quando o roteiro precisa. Poderes funcionam quando convém e somem quando atrapalham. Isso não é mistério, é conveniência de roteiro. Quando o espectador percebe que não existem mais regras, o medo acaba. E Stranger Things sempre viveu do medo. No começo, as primeiras temporadas eram assustadoras. E agora, nessa temporada final, a gente viu o Lucas chutando o cachorro, os pais do Mike enfrentando o Demogorgon, principalmente sua mãe. Um grande pecado que a série comete são os personagens importantes simplesmente apagados. Aqui o erro é grave, turma, como por exemplo Argyle, um personagem fundamental na temporada 4 que ajudou a 11, salvou o grupo e virou o queridinho do público. Na quinta temporada ele simplesmente some sem explicação nenhuma e o pior, sem despedida. Óbvio que ele tá lá na Califórnia, mas não poderia criar uma despedida para o personagem? Isso dá uma sensação ruim em quem assiste. É como se ele nunca tivesse existido. E o mesmo pode ser dito da Suzy, que teve uma introdução perfeita como par romântico do Dustin. Era obrigatório ter ela aparecendo pelo menos nos minutos finais da série, mas ela também foi completamente esquecida. Erro gravíssimo. E o Dr. Owens, galera? O homem que protegeu a 11, enfrentou o governo e arriscou tudo por ela. No final da série, completamente esquecido. Nenhum destino, nenhuma menção, nada. Pior que tudo isso é a mãe da Eleven ser completamente esquecida, simplesmente obterada do roteiro da série. Uma das tragédias mais fortes da série, símbolo dos abusos do laboratório, e no encerramento da história, nenhuma resolução, nenhuma citação, nada. Para uma série que sempre se vendeu como uma história sobre pessoas, isso é inadmissível. Vamos agora para as atuações irregulares e uma 11 sem expressão.
E turma, isso precisa ser dito com maturidade. Millie Bobby Brown foi brilhante no início da série, mas na quinta temporada ela teve uma atuação exagerada e emoções pouco naturais, falas estranhas, pouca sutileza e algo que o público percebeu imediatamente. O rosto da 11 teve expressões travadas e pouca mobilidade facial, o que obviamente passou dificuldade em transmitir emoções. E tudo isso, turma, devido a procedimentos estéticos. E de forma alguma é um ataque pessoal. Eu acho ela uma atriz muito boa, diferente do que muitos falam por aí. Porém, aqui na série ela deixou muito a desejar nessa última temporada. Bora voltar um pouquinho à normalidade do canal e vamos falar dos monstros? E olha que batalha final fraca, viu, turma? A série passou temporadas dizendo que o fim do mundo está chegando. E quando ele chega, tudo é resolvido em poucos minutos. E detalhe, resolvido por adolescentes e com pouco esforço real. Cadê o exército? Cadê o peso apocalíptico? Cadê o desespero? Vecna, construído como uma ameaça quase divina e apocalíptica, cai como um vilão apressado, um chefe de fase genérico, sem o terror psicológico que o definiu. Não há sacrifício proporcional, não há perdas significativas, não há consequência duradoura. E isso leva a uma pergunta perigosa, turma. Se foi tão fácil assim derrotar o Vecna, por que tivemos medo por 5 temporadas? Eu juro pra vocês, eu sabia que ia ter um monstro gigante, inclusive tem vários vídeos aqui no canal eu falando isso, que ia ter um novo monstro que poderia se chamar Tessalaidra ou Tiamat. Enfim, não foi nada disso, foi na verdade uma extensão do Devorador de Mentes, que depois descobrimos que era ele que estava controlando o Henry Creel desde o começo. Então sim, uma das minhas teorias se concluiu, que era o fato do Vecna e do Devorador de Mentes realmente terem se fundido, e aquele monstro do final, aquela criatura colossal, gigantesca, realmente foi bem interessante, é um monstro legal, da hora, insano de acompanhar, de assistir, porém era para ele ser muito maior e era para ele estar na Terra, em Hawkins, destruindo a cidade, não aquele final que a gente viu lá no abismo. Aquilo foi muito tosco. Sério, galera, parecia que eu tava tendo um déjà vu do Game of Thrones. E aí você me pergunta, Johnny, não tem como ficar pior, né? Tem, turma, tem como ficar pior, já que várias consequências são ignoradas. Tivemos algumas destruições pela cidade de Hawkins, vários soldados e pessoas morrendo, crianças sendo sequestradas, o mundo que quase acabou. E no epílogo, tudo segue quase normal, sem nenhum impacto político, sem trauma coletivo, sem peso real. E galera, Stranger Things sempre foi sobre consequências emocionais, e aqui elas simplesmente não existem. E tudo isso me leva para o começo desse vídeo, um final bonito, mas mal construído. Foi muito legal ver a formatura das crianças, ver a evolução ali do Jonathan, do Steve, da Nancy, da Robin. Inclusive a namorada da Robin desapareceu também do nada, né? Estranho, né? Stranger Things não é uma série ruim. E o final é emocionalmente bonito sim. Mas beleza não apaga erro. Essa temporada final sofreu demais com esse roteiro estranho, com esses personagens completamente apagados, e com todo esse nerf nos vilões, principalmente ali no Vecna e no Devorador de Mentes. Realmente foi um final muito anticlimático, turma. Não tem como defender. A série prometeu o apocalipse e entregou uma solução rápida demais para um evento muito grandioso. E isso dói não porque odeio a série, mas justamente porque eu amo, porque amamos a série. Mas agora eu quero saber de você aí de casa. Você achou o final perfeito ou também sentiu que a série tropeçou no próprio legado? Comenta aqui embaixo e aproveita, deixa um like para apoiar o canal. E se você gosta de terror, mitologia, ficção científica, fantasia sombria, lendas urbanas e muito mais, então se inscreva aqui no canal para não perder o próximo vídeo.
Um forte abraço e até logo!